Discipulado Dinâmico, capítulo 7, parte 3. Vamos falar sobre processo de seleção no treinamento do discipulado. A escolha das pessoas a quem iremos transmitir nossa vida pelo treinamento no discipulado é uma das decisões mais difíceis que teremos de fazer. Dessa escolha dependerá o fato de nos tornarmos um multiplicador ou não. Ela afetará nossa frutificação eterna no que diz respeito a almas ganhas para Cristo, na reação em cadeia que é iniciada quando produzimos multiplicadores. Nunca devemos começar o treinamento do discipulado com uma pessoa simplesmente por desespero ou por falta de outra melhor. Se ela não for fiel, não conseguiremos nada. É bem melhor ficar apenas no aconselhamento básico, a não ser naturalmente que ela seja fiel e tenha a possibilidade de ser instruída. A questão diante de nós agora é verificar quem é fiel e quem não é. Gostaria de apresentar algumas sugestões de orientações que podemos seguir ao fazer essa escolha. Primeiro, oração. Escolher quem vamos instruir é uma decisão tão importante que nunca deve ser feita somente com base na sabedoria humana. Cristo nos deu o exemplo quando orou antes de fazer sua escolha em Lucas 6, versos 12 e 13. Embora o texto afirme apenas que ele passou a noite em oração, podemos estar certos de que ele orou muito antes disso também. Era uma decisão tão crítica que, se tivesse cometido um erro, o efeito poderia ter sido desastroso. Para nós, a situação é exatamente a mesma. 2. Observações feitas durante o período de aconselhamento básico. O próprio trabalho de aconselhamento é uma forma de revelar as pessoas infiéis. Qualquer um que já fez trabalho de aconselhamento sabe que muitos crentes principiam bem, mas depois param no meio do caminho. Começam a faltar as reuniões e pouco depois já não se acham mais num relacionamento de aconselhamento conosco. No capítulo 5 mencionei como se resolve esse tipo de problema. Contudo, o que queremos dizer aqui é que o próprio trabalho de aconselhamento faz a seleção para nós, naturalmente. 3. Interesse pelas coisas espirituais. A pessoa que revela um verdadeiro anseio de crescer no Senhor, geralmente é um bom candidato a receber treinamento no discipulado. Esse tipo de pessoa normalmente é fiel no momento devocional e nas tarefas que lhe passamos. Se esse anseio permanecer até o fim do período de aconselhamento básico, ela pode ser um daqueles a quem Deus quer que transmitamos nossa vida. 4. Uma compreensão clara de sua experiência cristã. Quando um novo crente compreende de forma clara o que se passa em sua vida, isso é um bom sinal. Em geral, essa é uma indicação de que ele tem um coração desejoso, um coração que crê. A pessoa que sabe, com certeza, em que nível espiritual se encontra, e como chegou até ali, será capaz de permanecer no centro da vontade de Deus. 5. Disposição de reunir-se com outras pessoas ou com o conselheiro. Essa disposição e esse desejo de ter comunhão, tanto com o conselheiro como com irmãos de sua igreja, geralmente demonstram que houve realmente uma mudança na vida da pessoa. A fidelidade na assistência aos cultos, nos estudos e nas aulas de aconselhamento indica que esse novo crente pode ser um desses homens fiéis. 6. Manifestações verbais. A pessoa que está sempre interessada, fazendo perguntas, tem grande possibilidade de ser um discípulo fiel. Será preciso descobrir, porém, com que atitude ela faz indagações. Contudo, em geral, isso é um sinal de que a pessoa possui uma mente desejosa de aprender. E se isso se confirmar, essa qualidade será de grande valor para ela crescer no conhecimento da palavra e da doutrina. Uma boa avaliação dessas noções diretivas, bem como a sensibilidade à voz e à orientação do Espírito Santo, devem capacitar-nos a escolher acertadamente as pessoas com quem devemos trabalhar. Pode acontecer que durante certo período ninguém se enquadre nesses requisitos. Se esse for o caso, não aceitemos qualquer um, mas esperemos até que apareça alguém. Podemos fazer outras coisas, tais como testemunhar ou outro tipo de trabalho,
até que surja a pessoa certa. Novamente fazemos a advertência: não comece a discipular qualquer um, simplesmente porque não há ninguém melhor. O ponto que examinaremos a seguir relaciona-se com os tipos de trabalho que fazemos com o novo crente depois que decidimos prosseguir com ele e realizar o treinamento no discipulado. Tipos de relacionamento para o treinamento. Uma pergunta que sempre nos fazem é a que diz respeito aos tipos de relacionamento que temos com o novo crente. Está claro que nosso relacionamento com ele varia de acordo com o ensino ou treinamento dados, à medida que ele cresce espiritualmente. Será que o volume de tempo empregado varia durante o curso do aconselhamento pessoal? Varia o tipo de relacionamento? Existem 4 tipos principais de relacionamento que podemos ter com o novo crente quando começamos o aconselhamento básico e vamos até o treinamento no discipulado. São tipos de aconselhamento pessoal, mas que variam entre si quanto aos objetivos e à estrutura. Os 4 tipos são: 1. Relacionamento pessoal. 2. Aconselhamento geral pessoal. 3. Relacionamento programado. 4. Associação interpessoal. Examinemos cada um deles detalhadamente. 1. Relacionamento pessoal. O objetivo do relacionamento pessoal já está revelado no próprio nome. Consiste em se fazer certas coisas a fim de criar-se um relacionamento com um novo crente. No capítulo 3, discutimos profundamente como se deve estabelecer esse relacionamento, pois ele deve ser bem fundado para que obtenhamos resultados no aconselhamento. O conteúdo desse tipo de trabalho não é sistematizado, nem mesmo é de natureza espiritual obrigatoriamente. Nosso objetivo basicamente é manter um relacionamento com o novo crente e passar alguns momentos em sua companhia. No capítulo 3, apresentamos as formas pelas quais podemos fazer isso. A seguir, damos um pequeno resumo dessas sugestões. Assistir a competições esportivas, jantar ou almoçar juntos, ir juntos aos cultos e reuniões, fazer compras juntos. O objetivo desse tipo de trabalho é apenas estabelecer um relacionamento entre 2 pessoas. Ainda não estamos procurando comunicar nenhuma verdade espiritual, senão o exemplo de como o cristão deve ser em todos os aspectos de sua vida. 2. Aconselhamento geral pessoal. O propósito desse tipo de envolvimento é o desenvolvimento do caráter. Ele é feito por meio de contatos pessoais com o crente, a fim de descobrirmos áreas problemáticas de sua vida, que precisam ser acertadas para que ele possa ter um crescimento espiritual constante. É um ministério difícil, talvez o mais difícil de todos. Ele nos coloca sob certa tensão, pois precisamos de muito discernimento e perspicácia para descobrir esses problemas, além do conhecimento bíblico para solucioná-los. O aconselhamento não é o único objetivo desse tipo de ministério. Estamos procurando também promover um crescimento espiritual mais consistente. Para isso, precisamos disciplinar o indivíduo, levando-o a adquirir bons hábitos na vida espiritual, para que possa crescer continuamente. Momento devocional, testemunho do Evangelho, oração, memorização das Escrituras, etc. São alguns dos elementos que exigem o envolvimento e o ensino disciplinado de nossa parte, para que se integrem permanentemente na vida do novo crente. Isso leva tempo, é um tipo de desenvolvimento que se processa por meio de encontros semanais nos quais conversamos acerca de nossa fé e procuramos solucionar os problemas diários. 3. Relacionamento programado. O objetivo de um relacionamento pessoal programado é lançar as bases para as verdades bíblicas. É um tipo de ministério normalmente relacionado com a ideia de assistência ao novo convertido. Consta de encontros semanais com o novo crente para que o aconselhamento pessoal. No apêndice, damos exemplos desses encontros programados. É importante realizarmos esse tipo de trabalho sem excluirmos os outros. Ele é interrompido depois de encerradas as aulas. Nele procuramos ensinar 3 verdades fundamentais: doutrinas básicas, métodos para o crescimento em Cristo, métodos do trabalho de evangelização.
Em geral, quando o relacionamento pessoal programado termina, entram em seu lugar períodos de estudo em grupo, na igreja e na escola dominical. 4. Associação interpessoal. O objetivo desse tipo de relacionamento é obter a firmeza na vida espiritual e a multiplicação. É chamado de associação porque ocorre em um estágio bem mais avançado do desenvolvimento espiritual do crente. Depois de sua passagem pelos 6 estágios de treinamento no discipulado, a essa altura a pessoa já se desenvolveu a ponto de poder atuar independentemente. Ela própria já é um iniciador. Agora o relacionamento contém um elemento de edificação mútua. É um estágio que se exige menos tempo que os outros e, em muitos casos, pode ser feito simultaneamente com outras atividades. É caracterizado por momentos de oração e estudo, testemunhos e aconselhamentos mútuos. Como se vê, trata-se de um tipo de relacionamento não programado, mas que é necessário a continuação da multiplicação. Existe ainda outra pergunta que precisa ser respondida: em que fase do processo de treinamento no discipulado se aplica cada um desses tipos de relacionamento? Para responder a ela, precisamos examinar os estágios na vida de um crente em desenvolvimento e depois atribuir os tipos de relacionamento a cada estágio.